Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, nada nesse mundo se compara a ter o Senhor e estar em Tua presença, com o coração preparado, receptivo ao Senhor, pois só o Senhor concede a paz que excede a compreensão humana, quando o coração é aberto e preparado para o Senhor. Quando os nossos sentidos verdadeiramente estão voltados para o Senhor. Santo Espírito de Deus, fale conosco, Senhor. Já sabemos, Pai, o Senhor já tem nos alertado. O Senhor diz: filho, me dá o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Já sabemos, Senhor, não há problema que o Senhor não possa resolver ou não queira resolver, desde que o nosso coração esteja verdadeiramente voltado para o Senhor. Pai Celestial, então fale conosco, Senhor. Fale conosco. O Senhor não quer ninguém ansioso, ansiosa. O Senhor não quer que ninguém fique de cabeça quente, desesperado, angustiado, sem saber o que fazer. Pois sabemos que nos momentos mais difíceis, o Senhor tem prazer em tomar a frente da batalha. O Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas o Senhor também nos chama a buscarmos a compreensão das coisas espirituais. O Senhor nos chama para que possamos conhecer o Senhor mais e mais, pois estamos aqui, Senhor. Fale conosco, opere, Senhor. Tudo está em Tuas mãos, reconhecemos a Tua grandeza, a glória do Senhor, a Tua soberania. Pai Celestial, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, muito bem, vamos lá então. Vamos rever lá do início, Salmo 25, versículo 14. Agora vamos juntos? O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto, né? Sempre lembrando que conserto com C refere-se ao pacto de Deus, que é a palavra. A aliança que Deus fez com o ser humano através de Jesus Cristo, né? Pelo seu sofrimento do Calvário e da cruz, que nos abriu acesso à sua presença. Então, o segredo do Senhor é para os que o temem. Isso aqui já dá para refletir bastante, né, pessoal? Olha, um perigo é acostumar com a palavra e não se dar a mesma atenção quando lemos ou ouvimos a primeira vez aquela palavra. Isso pesa muito no coração de Deus, a atenção que se dá à palavra de Deus. O segredo do Senhor, então, Ele tem o seu segredo. O mundo espiritual não é revelado às pessoas naturais. Como diz o apóstolo Paulo, não é? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, o Espírito Santo é quem abre o entendimento. E ele diz que para o homem, para a pessoa natural, o entendimento parece loucura. Você imagina você falar com um legista que não é de Jesus, que Jesus ressuscitou Lázaro, que estava sepultado fazia 4 dias. E logo depois Lázaro já estava jantando com Jesus, depois de ter sido sepultado e ter ficado no sepulcro 4 dias, ao ponto de estar cheirando mal. Então, muita gente que diz: vocês são os loucos, vocês acreditam na Bíblia. O Espírito Santo não revela o segredo se não houver no coração esse propósito firme
de honrar a Deus respeitando. Não, o que eu ouvir da palavra, o que eu entender, eu vou colocar em prática. Então, o ponto central é esse. E aí você dá um pulinho comigo lá no Salmo de número 100, vai comigo no Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Lê comigo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor, você vê que já começa com o temor do Senhor. Temor do Senhor já vem dele. Quando o coração se abre, o Espírito Santo se mostra a grandeza de Deus. Você diz, meu Deus, Deus é grande demais. É tremendo demais. Um poder imensurável. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que lhe obedecem. Deus está vendo que a pessoa não vai dar valor nenhum. Ela vai escutar e literalmente vai jogar para o alto. Ah, não é bem assim, não é bem assim. Pode ler a Bíblia toda, pode estudar, pode fazer isso, fazer aquilo, curso disso, daquilo. Porque Deus sonda o coração, irmãos. Ele examina por dentro. Ele nos examina. E quem está ouvindo com respeito por Ele, para obedecer, e quem simplesmente quer as bênçãos. É interessante, todo mundo quer entrar no céu. Aliás, todo mundo diz que vai para o céu. Sem ouvir a palavra. Sem fazer renúncia nenhuma. Quando Jesus disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, diariamente me siga. Quem quer saber de cruz, não quer nem saber que cruz é essa? Então estamos aí vivendo essa realidade. E eu vou resumir. Lamentavelmente, muita gente está banalizando as coisas santas de Deus. Então, às vezes parece que tem entendimento. Mas o segredo do Senhor, Ele revela àqueles que o temem. Então, esses 2 versículos são uma base para a gente refletir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, só o princípio. Bom entendimento, bom, não é só entendimento, bom entendimento. Tem todos que lhe obedecem. Por quê? Porque o investimento é o maior de todos. Deus está vendo que aquele pouquinho que recebeu, colocou em prática. Aprendeu a liberar perdão, quebrou o coração, quebrou a dureza, mesmo, vamos dizer, contra as regras sociais. E você é um bobo, você sofreu isso, sofreu aquilo. Se submete a Deus com o coração aberto. Determinado pecado dava o maior prazer à carne. Isso vai contra Deus, contra a lei de Deus, contra Jesus. Não quero saber. Não é bem assim, Deus quer que você seja feliz. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento, bom, não é um entendimento qualquer. Tem todos os que lhe obedecem. Então, se o cristão não leva uma vida de obediência a Deus, Deus não tem prazer em abrir o entendimento. Eu sei que isso não é aceito por muitos, com carinho e respeito, pouco me importa. Eu estou mostrando que está nas Escrituras. Por quê? Poucas pessoas pensam, né? Poucas pessoas pensam em refletir na grandeza, na soberania, no poder de Deus para estar diante dele. Porque quando nós entramos em oração, nós estamos diante de Deus através de Jesus Cristo.
Ninguém chega à presença de Deus sem Jesus. Por quê? Porque a porta foi aberta pelo sacrifício. E nem todo mundo dá valor a isso. Então vamos iniciar. Por quê? Quais são esses segredos para que se tenha resposta às orações? Então vamos lá. Vamos reiniciar em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui nós vemos Jesus direcionando verdadeiramente a cada um, personalissimamente, ou seja, ele está ensinando como cada um dos seus discípulos deve entrar na presença de Deus. Mas tu, segunda pessoa do singular, quando orares, não importa o momento, quando você entrar para orar, não é aquele grito de socorro, Jesus me socorre, em nome de Jesus. Como eu já disse, até o pecador grita por um socorro e na maioria das vezes Deus atende. A não ser que seja um zombador que já teve N oportunidades de conhecer a Deus e não quis. Chega uma hora que Deus, porque Deus vai, eu costumo dizer que a corda da misericórdia de Deus, ela é elástica. Ele estende a misericórdia, estende. Chega uma hora, porque tem gente que extrapola. Tem gente que quando está no desespero, grita até por Jesus. Quando está tudo bem, só quer saber de curtir a vida do jeito que gosta. E erra, peca, se suja, se enlameia. Aí o Espírito Santo faz as visitações para acordar, para despertar, a pessoa não está nem aí. Quando leva outra pancada, berra. Deus me socorre, Jesus! Vai chegar um momento que a corda da misericórdia arrebenta. Não, pastora, não é assim não. Eu vou mostrar para vocês que é. Você crê na Bíblia? Muito bem, aqui é a nossa base, né? Então vamos lá, em Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Eu vou mostrar para vocês o que é a falta de temor, de respeito para com Deus. Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Quem lê comigo? O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente. Está provado o que eu falei aqui? O gênero, homem ou mulher, que muitas vezes repreendido. Ou seja, o Espírito Santo visita através de uma pregação, de um amigo que é de Jesus e leva Jesus a sério e diz, amigo, para com isso. Quando você precisa, você vai na igreja, você pede socorro. Quantas vezes Deus já te socorreu? Quantas vezes Deus já te ouviu? Então é bom você parar com isso. Se acerta, fica firme com Jesus, larga essa vida, larga essa coisa, larga essa mulher, fica com a tua família, né? Para com essa vida de jogatina, para de jogar teu dinheiro, né, no jogo, para com isso, para com aquilo, para com essa vida suja, para com essa bebedeira. Aí quando precisa, aí o Senhor Deus usa alguém para repreender. E a pessoa diz, Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é bom. Está ouvindo uma repreensão
e não vê a visitação de Deus. Às vezes, irmãos, se você repreender alguém que diz que é de Jesus, que vive errando feio, você diz assim, não faz isso, e a pessoa joga isso para o alto, Deus te usou. Foi como o próprio Senhor Deus repreendendo. Jesus disse, vós sois as minhas testemunhas. Isso é coisa séria. Jesus disse, quem vos ouve a vós, ouve a mim. Quando você vai com a palavra para alguém, é literalmente o próprio Senhor Deus visitando essa pessoa. Através de você, através de nós. E se ela joga isso para o alto? Então, eu aproveito, está tranquilo isso? Olha, como o missionário Soares sempre ensina, o cristão pode sofrer por 3 razões. Primeira, falta de conhecimento da palavra de Deus. Segunda, ensinamentos errados que levam a errar contra Deus, porque foi ensinado errado. Tipo, doença não dá em Porsche. Ou não é bem assim. E terceiro, quando não leva a palavra a sério. Dá espaço para o diabo quando vai contra a palavra, não leva a palavra a sério. É negligente, é relapso, é relaxado, não dá atenção. Então é isso aqui. Então é nesse temor que nós vamos. Então, voltando a Mateus 6. Mas tu, quando orares, dá uma paradinha. Tá vendo? Está falando com você, está falando comigo, está falando com quem ouve. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ou seja, dá uma paradinha. É você e Deus. Fala para o teu irmão, é você e Deus. Agora diga, sou eu e Deus. Só que ninguém chega a Deus sem Jesus, irmãos. Ninguém. Que isso, pastor? Não. Vocês aqui já sabem, não é? Vocês participam da escola bíblica, vocês já sabem que foi o sacrifício de Jesus que fez com que o véu do templo se rasgasse de cima para baixo, ou seja, a salvação vem do céu. Na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então ali estava a porta, foi aberta, estava sendo aberta, foi aberta, para que qualquer pessoa, através de Jesus, possa chegar à presença de Deus. Para orar, para adorar, para viver diante de Deus, debaixo dos olhos do Senhor, para conversar com Deus, para orar sério, para fazer pedidos a Deus. Só que muita gente, pessoal, que aceita Jesus, não está nem aí para isso não. Eu quero minhas bênçãos, Ele é Deus, soberano. Há muitos anos atrás, irmãos, não foi aqui não. Chegou um cidadão na nossa igreja, pastor Egoreste, estou amando essa forma como se ensina a palavra aqui, quer dizer para a senhora que eu vou me tornar membro aqui, mas já quero dizer à senhora que eu tenho uma intimidade com Deus. E Deus me escuta, porque, olha, eu encostei Deus na parede. Caramba, irmãos, eu tremi nas bases. Eu falei, peraí. Amigo, eu não vou lhe ouvir, não. Eu não vou lhe ouvir. Dá licença, virei as costas. Ficou meio abonada. Por quê? Porque achou que Deus era coleguinha dele. E como ela é coleguinha, tinha que andar junto o tempo todo. Achou que Deus era garçom dele. E se ele estava fazendo um pouquinho de esforço para ir à igreja, Deus tinha que servi-lo. Eu saí e pensei com os meus botões. Deus não é garçom. Deus não é coleguinha. Ele é soberano. Ele é único. Ele é o eterno Criador. Ele é Deus.
Foi uma pessoa dessa, que não tem temor nenhum, não tem respeito nenhum pela pessoa do Espírito de Deus, que é quem está na igreja. Jesus disse: eu e o Pai somos um. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Deus está na igreja, Deus está na terra. Mas não habita no pecador. Encostei em Deus, que loucura é essa? Falta de temor. Vamos ver aqui, eu vou mostrar a vocês Novo Testamento, como estamos aqui, Novo Testamento. Vai comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Na carta aos Hebreus, os hebreus foram judeus que se converteram. O povo hebreu, descendente de Abraão. Vai comigo, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. O título diz: exortação a perseverar na fé. Nós não vamos, todo o capítulo, que é longo, é extenso, são 39 versículos, nós vamos ver aqui o começo. Vai comigo, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Dá uma paradinha, pronto, já vemos aqui. Como é que se pode entrar no santuário de Deus, ou seja, na presença de Deus, o Criador? Pelo sangue de Jesus. Então, qual é a primeira coisa a tentar e observar agora? O preço que foi pago para nós termos o acesso à presença de Deus. Não vamos orar? Nós não vamos falar com Deus? Não tem um caminho? O caminho não é Jesus? Mas ele precisou derramar o seu sangue para lavar os nossos pecados, para que nós pudéssemos chegar à presença de Deus, chamá-lo de Pai. A minha pergunta é: quantas pessoas entram nas igrejas e querem saber disso? Eu quero minhas bênçãos, sou glória, vou fazer a minha corrente, vou receber. Tá bom, mas você quer saber o preço que custou você ter acesso a Deus? Quem está aí para isso? Quem tem temor a Deus. Que não quer errar. Que quer comunhão com Deus, que tem consciência que a vida aqui na terra é passageira, que não vive só pelas coisas da terra, pelo contrário, que vive para agradar a Deus, sabendo que dele vai receber tudo o que precisa. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É claro que não é uma mágica, não é um boom de contêineres que são despencados na vida, no território de cada um. Pelo entendimento, pela fé, pela inspiração de Deus. Quantas orações o Espírito Santo inspira para a pessoa receber a bênção. O Senhor Deus diz, irmãos, que nós nem sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo intercede por nós, porque Ele não quer que sejamos fracassados aqui na terra. Ele quer que as pessoas saibam quem Ele é, através do seu povo. Vós sois a luz do mundo. Então, cada bênção que você alcança de Deus, cada resposta, glorifica a Deus como teu Pai diante das pessoas. E Deus tem esse prazer. Então, quantas pessoas refletem que, para entrarmos na presença de Deus no Santíssimo Lugar, foi necessário Jesus derramar o seu sangue para lavar os pecados, para que, lavados dos pecados, se possa entrar na presença de Deus. Então, observa comigo. E aí vamos continuar ainda aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está vendo? O caminho foi aberto pelo sacrifício, pela carne, a própria carne de Jesus. É o único sacrifício que vale eternamente para que se possa ter comunhão com o Pai, acesso ao Pai e receber do Pai as bênçãos. Volto a fazer essa pergunta: quantos dão valor a isso?
A gente vê que as coisas espirituais estão muito banalizadas, irmãos, e Deus não admite. E aí? Versículo 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Eu vou voltar ao 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vocês já leram em Apocalipse que quem recebe, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, tendo seus pecados purificados pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus, recebe duas posições que são extraordinárias, é o máximo, vamos dizer assim, de poder no campo espiritual, que é exatamente o campo que trabalha para a vida material. Reis e sacerdotes. Quantos de vocês lembram disso? Muito bem. Quem diz amém? Amém. Pois é. Então, reis e sacerdotes. O que é um reino? Poder, autoridade, poder de decreto, poder de mando. Sacerdote, entrar na presença de Deus para orar, adorar, louvar por si mesmo e por outras pessoas. Sacerdote, o sacerdote ora, o sacerdote oferece sacrifícios a Deus, louvor, seu tempo dedicado diante de Deus. Faz por si mesmo, faz por outros. Você intercede pela sua família. Então você é o sacerdote que está diante de Deus em favor da sua casa. Mas nós temos um sacerdote sobre nós, que é o sumo sacerdote. No Antigo Testamento, havia o sumo sacerdote, era um. Novo Testamento, ninguém é sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Então, ele está junto do Pai intercedendo por nós. Então, ninguém chega a Deus sem Jesus. A minha pergunta é, quantos dão valor a isso? Por isso que a oração acaba sendo, literalmente, uma banalização. Por quê? É necessário reconhecer o preço que foi pago para entrarmos na presença de Deus. Essa parte nós vamos ver pouco mais esmiuçada depois, mais à frente. Por quê? Porque nós vamos ver, irmãos, você vê que o Espírito Santo diz aqui no versículo 19 que nós somos ousados, tendo ousadia, intrepidez. Posso usar o populesco? Abusadinhos. Ou seja, quem é o ser humano para chegar no céu, na presença de Deus, estando na terra, mas quando vai orar diz, Pai, em nome de Jesus, já entrou no Santíssimo Lugar? O que é isso, gente? O que é isso? Que coisa grandiosa é essa? Ousadia. Por quê? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês. Antes de Deus, o Senhor Deus, levantar o primeiro sumo sacerdote que entraria em sua presença diretamente, Deus falou com Abraão. Deus falou com Adão, não deu atenção nenhuma, né? Chutou pro... Coisa seríssima. Eu acho interessante, tem cristão que é tão criança, que não pensa antes de abrir a boca e dizer, coitadinho do Adão. Tadinho do Adão. Que afronta foi essa? Se o Criador dele deu uma ordem e ele chutou, passou por cima? Afrontou? Desrespeitou, não obedeceu? Ele ouviu com toda clareza. Você vê que em Provérbios o Espírito Santo diz, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ou seja, aquele que respeita quando Deus fala. Gente, tem muita confusão por aí no meio cristão, no meio evangélico. A coisa está banalizada, a coisa está grave. E aí? Então vamos lá. Ousadia. Então Deus falou com Adão, né? Afrontou violentamente, ofendeu. Deus falou com Abraão, teve temor a Deus. Deus falou antes com Noé.
teve temor, fez o que Deus mandou. Depois, ao longo dos anos, a descendência foi se perdendo. Deus falou com Abraão, Abraão obedeceu, teve temor. Deus manteve a bênção na descendência de Abraão até chegar a Jesus, e Jesus chegou a nós. Privilégio, né, gente? Então, Jesus é o único caminho que leva ao Pai, ele é o acesso. Perfeito. Mas eu quero falar de Moisés. Por quê? Porque Moisés foi um ser humano igual a você, igual a mim. E Deus, naquele tempo, antes de Jesus vir, né? Deus chamou Moisés e disse que falaria com ele no alto do monte. Com Moisés. Tem gente que tem um misticismo com o monte nos nossos dias. Hoje Deus fala através da palavra, Jesus. Diga, Deus fala comigo na palavra. Diga, Deus pode falar ao meu coração. Exatamente, se seu coração estiver preparado. Mas aí vamos então. Aí você vai comigo lá em Êxodo capítulo 19. Livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 19. Então Deus chamou Moisés no alto do monte, e aí veio o versículo 9, Êxodo capítulo 19, versículo 9. Você vai ler comigo? De 9 a 14 a princípio. E disse o Senhor a Moisés, dá uma paradinha, com quem Deus está falando? Exatamente, só com Moisés, olha só. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. E as vestes aqui é uma simbologia do tipo de vida que leva, que pode ser suja, pode ser não tão suja, mas todo pecado sujo e pecado não tem tamanho. Voltando então, 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Vamos até o 14. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente... Versículo 13 e 14. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Dá uma paradinha aqui. Então aqui nesse momento e nesse dia, Deus falou tão somente com Moisés. Somente com Moisés. Aí eu vou dar um salto lá para o versículo 18 a 23. O 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Nós vamos até o 23. E disse o Senhor a Moisés, desce, protesta ao povo que não trapasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo, marca termos ao monte e santifica. Então dá uma paradinha. Então vocês estão vendo que ninguém podia suportar a presença
do Espírito de Deus. Ninguém podia. Olha que coisa interessante. Deus disse, olha, só você, Moisés. Estou parafraseando. Se alguém tocar o monte, ou seja, Deus ia descer em forma de fogo. Deus permitiu que eles vissem as labaredas. Não é o nosso caso desde o Novo Testamento, porque Jesus veio na forma de homem. Mas quando nós invocamos, por exemplo, o poder de Deus em nome de Jesus, a gente não vê o fogo. Mas se você quer queimar o mal, uma inveja, um olho grande, uma bruxaria, uma magia, se você tiver esse entendimento e tem essa fé, né? Pai, em nome de Jesus, derrama poder. É fogo. Não, pastora, não é. Então você ainda não leu o Novo Testamento. Hebreus capítulo 12. Vai comigo que eu vou te mostrar. Novo Testamento. Capítulo 12, versículo 29. Quem lê comigo o versículo 29? Porque o nosso Deus, é isso que está escrito no Novo Testamento? É isso que está no Novo Testamento? Pois é, mas não é o fogo que os olhos físicos veem. Sendo que no Antigo Testamento o ministério era físico e Deus permitiu que todos vissem o fogo. E a voz saía do meio do fogo. Então a minha pergunta é, quem é Deus? Você pode responder? Ah... Se eu disser para vocês que há muitos anos atrás, não foi aqui no Irajá, se eu disser para vocês que há muitos anos atrás, uma pessoa que fez a obra de modo, uma pessoa que eu não conhecia na minha vida, que fez a obra de Deus em algum lugar, foi uma pessoa extremamente sincera com Deus, se consagrava, se santificava, pregava e Deus usava. Aí foi esfriando, esfriando, caiu na fé, fez igual o filho pródigo, foi viver o vidão. Aí o diabo foi lá e arrebentou. Aí veio a nossa igreja me pedir uma oração milagrosa. Eu preciso de um milagre. Por quê? Porque eu estou morrendo com câncer. Falei, mas quem é você? Aí eu fiz a obra, eu preguei, eu invocava o poder e demônios manifestavam, eu expulsava os demônios em nome de Jesus. E eu falei, usou o poder de Deus? Sim. Falei, quer dizer que Jesus lhe usou? Sim. E depois desviou, foi para o mundão? Sim. E agora o diabo... Eu não estou generalizando, irmão, dizendo que quem tem câncer tem demônio. Não estou dizendo isso. Mas esse caso chegou a mim. Não, eu invocava o poder e o poder descia. Os demônios eram destruídos, queimados, gritavam. E eu falei, tem noção de que poder era esse que descia? Sim, poder do céu. Eu invocava, fogo de Deus desça. E descia. Falei, e brincou com fogo. Foi para o mundão depois de pregar o evangelho. O demônio manifestou. Quando eu conversava, eu estou conversando, manifestou. Eu vou matar. Essa boca aí está falando contigo. Aqui sou eu. Eu sou um demônio. Eu vou acabar com ela. Eu vou acabar. Sabe por quê? Me queimou muito. Quando estava lá, me queimou muito. E isso aconteceu no meu ministério, foi comigo. Me queimou muito. E aí eu imediatamente me reportei para onde? Hebreus 12, 29. Porque eu não posso ser lá no Moisés. Moisés foi um único caso lá atrás. Mas aqui está dizendo que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da criação, o Deus que é Deus de todos, mas Pai daqueles que aceitam a Jesus. E quem aceita Jesus é lavado. Se eu te mostrar mais alguma coisa, foi batalha fazer essa libertação, porque uma pessoa que pregou, que Deus usou durante anos, expulsou um monte de demônios.
invocava o poder e o poder descia, o demônio disse exatamente com essas palavras: me queimou muito. Quer dizer que quando foi sincero com Deus, se consagrava tanto que Deus atendia. E o fogo descia. Vocês estão vendo? Pode-se brincar com coisas espirituais, mas cadê que as pessoas... Então vamos lá. Agora você vai comigo numa simplicidade assim absurda. Simplicidade. João 14:6, coisa simples e linda demais. Vai comigo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Olha como é gostoso estudar a palavra. Vai comigo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quem lê comigo? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém... Mas talvez alguém pense assim: pastora, mas depois que a pessoa já aceitou Jesus, ela tem contato direto com Deus. Você tem certeza absoluta que não precisa de Jesus para falar com Deus, mesmo sendo Ele pai de quem aceita Jesus? Você tem certeza absoluta? Então você vai entender com uma palavra. João 15. Passa aqui no capítulo 15, no versículo de número 5, finalzinho, que diz assim. Então vamos lá. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Agora vem, porque sem mim é nada. Então repete comigo: nada. Pode ser mais uma vez? Nada. Sem Jesus ninguém faz nada no campo espiritual. Ninguém entra na presença de Deus. Ninguém usa o poder de Deus. Ninguém invoca o nome de Jesus. Ninguém. Jesus é tudo. Quando a gente diz que Jesus é tudo, Ele é tudo. Ele é o mediador entre o céu e a terra. Ele é o mediador entre nós e o Pai. Ele está à direita do Pai, intercede por nós. Nós falamos com o Pai porque Jesus foi à cruz. Porque Ele está à direita. Porque Ele intercede por nós. Porque Ele fala a nosso respeito com o Pai. Mas Ele sabe quem o leva a sério e quem não leva. É por isso, gente, que muitas pessoas que aceitam a Jesus não recebem quase nada de Deus. Poderiam estar riquissimamente abençoadas com as bênçãos dadas pelo próprio Senhor. Ele tem prazer em abençoar. Mas Ele diz lá no Salmo 34: nada falta àqueles que o temem. Ele vai zelar para poder ensinar, inspirar, para não faltar nada para aquele filho que o leva a sério, para aquela filha. É claro que o meu povo foi destruído porque ele faltou, mas ele vai abrir o entendimento se buscar. Senhor, eu quero entender. Por que pessoas têm o casamento destruído estando dentro das igrejas? Dentro de igreja. Por que pessoas nunca prosperam, não melhoram nada? Então vamos atentar. Então agora eu faço uma pergunta: qual é o valor que tem o sacrifício de Jesus, que nos permite entrarmos na presença de Deus, o Santíssimo Lugar? Lugar que era inacessível, fechado. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, que era aquela tenda gigante, tenda móvel, aquele trajeto dos 40 anos, eles montavam e desmontavam. O tabernáculo foi como que a primeira igreja na terra para servir a Deus. Quando Deus mandou Moisés construir, Deus especificou que haveria o Santíssimo Lugar, onde estaria a Arca da Aliança, que era o lugar da presença soberana do Criador, do Espírito de Deus ali. E que ninguém entrasse a não ser o sumo sacerdote. Ninguém entrasse ali, porque se entrasse morreria. Por quê? Porque Deus é um fogo. E Ele estabeleceu isso. É muito forte que você está ouvindo.
Confere na Bíblia. Para não dizer que a pastora está falando besteira. Muita gente, pessoal, não está nem aí para isso. Não quer saber o preço que custou o acesso para receber as bênçãos. Porque coisas materiais, muita gente conquista pelo seu esforço, pela sua capacidade dada por Deus natural. Mas o céu e bênçãos que permanecem, dadas pela própria mão de Deus, pelos anjos de Deus, não é bem assim. E aí? E o poder? E invocar o poder no momento de perigo, de necessidade? Porque Deus diz, invoca-me na angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Quem leva Jesus a sério, quando invoca, meu irmão, o inferno treme, foge. O diabo tem horror de cristãos que têm entendimento, que têm comunhão com Deus, que têm fé. E aí, então Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo, e havia então o Santíssimo Lugar, que era o lugar onde o Espírito de Deus estava. E aí tinha uma antessala chamada Santo Lugar, que é o lugar dos sacerdotes oferecerem os sacrifícios. Trazendo isso para o Novo Testamento, Jesus é o sumo sacerdote e nós somos os sacerdotes. Então nós vamos a Deus através de Jesus. E aí? Mas qual foi o preço que isso custou? Como é que é isso? Então vai comigo em Mateus 27. Eu vou pegar do versículo 46, porque o desfecho está no 51, não é? Eu vou pegar o 46. O bom seria ler esse capítulo inteiro, mas é muita leitura e não é conveniente no momento. Vai comigo no versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Dá uma paradinha. Por que Deus desamparou Jesus? Porque ele ali representava cada pecador sobre a face da terra. E nenhum pecador tinha acesso a Deus. Não entendemos que era só o sumo sacerdote? E se ele tivesse em pecado e entrasse no Santíssimo Lugar, o que acontecia com ele? Morria. Era assim. Vai comigo no versículo 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, olha os zombadores aí, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Olha a zombaria aí. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu do templo o quê? O acesso foi aberto. O caminho foi aberto. Então, gente, para nós, hoje, podemos entrar na presença de Deus, o Criador, orar, adorar, louvar, principalmente vamos falar porque estamos falando de oração. Você entrar na presença de Deus e Pai Celestial, eu vim derramar meu coração, Senhor, eu vim te fazer um pedido, Senhor, eu estou passando por isso. E a tua palavra, Senhor, me garante a bênção assim, assim, assim. Você está falando com Deus, mas você só está diante de Deus porque Jesus é o caminho. Quando Deus olha para você, quando Ele olha para mim, quando Ele olha através do sacrifício de Jesus. E sabe que Jesus nos resgatou, nos comprou, nos lavou os nossos pecados com o seu sangue. Então esse é o valor. Sem Jesus, ninguém entra na presença de Deus. Entendemos agora? Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus.